Olá, tudo bem com você? Vamos para a quarta lição da semana. Perseguição ao povo de Deus. Bem, não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Então, a lição de quarta, perseguição à Igreja Apostólica. Uma história do livro de Atos mostra, de forma bastante poderosa, o que o povo de Deus pode esperar ao nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse 13. Quais elementos de Atos 12, 1 a 17 pronunciam os eventos finais? Os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos para servirem a Cristo. Alguns foram libertados por Deus, mas outros foram mortos. O mesmo acontecerá nos últimos dias. E esta quarta lição da semana trata da perseguição do passado, para a gente entender, a partir dela, a perseguição do futuro. Quando voltamos aos dias de Jesus, ao início do cristianismo, desde o momento em que Cristo apresenta a proposta do Evangelho na sua forma pura, as perseguições se avolumam. Primeiro contra ele e seus discípulos, e depois, na sequência, contra os discípulos e os novos conversos do cristianismo. Na primeira versão, uma perseguição direta daqueles que deveriam deter a verdade, como parte da referência bíblica, os escribas, os fariseus e os sacerdotes, e na sequência disso, o Império Romano também perseguindo os cristãos, insuflando por esses que não aceitavam o cristianismo e insistiam em manter as suas tradições. Então, essas perseguições, na realidade, surgiram por uma razão muito simples. A verdade que não converte endurece o coração e se verte em perseguições, em ódio e ataques. Em outras palavras, olhar para a história das perseguições, no caso da lição desta semana, pela perspectiva do texto de Atos, capítulo 12, a história de Pedro e dos demais apóstolos é antever a nossa história. É a necessidade que temos de ter uma fé semelhante à dos apóstolos. Quando você olha a sequência do capítulo 12 de Atos e a história que aconteceu com Pedro, ela começa com algo bastante significativo. Herodes está olhando para essa questão do cristianismo que se expande e há alguém que é morto nessa história. Ele passa a fio de espada a Tiago, que é o irmão de João. E é assim que o texto começa, para depois mostrar o que acontece com Pedro. Pedro foi levado à prisão e, na sequência desses eventos, isso só ressalta ou só reitera aquilo que Jesus já havia dito aos seus discípulos. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas quando você olha de perto as mensagens de Jesus, uma coisa chama atenção. Jesus nunca escondeu o que aconteceria. Ele introduz seu primeiro grande sermão com as bem-aventuranças, e as últimas bem-aventuranças descrevem o que aconteceria com quem fosse fiel, seguindo os parâmetros das primeiras bem-aventuranças, ou seja, quem fosse limpo de coração, quem fosse pobre de espírito, que tivesse todos aqueles comportamentos manifestos nas bem-aventuranças, teria como resultado perseguição, injúria, maledicência e até a morte. Jesus termina dizendo o seguinte: isso não é privilégio de vocês. Assim fizeram com todos
os que vieram antes de vocês. Portanto, os discípulos já sabiam que enfrentariam dificuldades e enfrentaram. Isso só mostra que Deus não esconde as coisas, Ele é transparente na sua ação. Se você repara a história de Pedro, ela se descreve que ele está na prisão amarrado pelas mãos e pés com 2 soldados, um de cada lado, e no meio da noite, um anjo aparece e liberta Pedro da prisão. Pedro vai até a casa, onde as pessoas oravam por ele. E aí, aparece uma cena cômica. A menina que escuta Pedro batendo a porta pergunta: quem é? Ele diz: é Pedro. E ela volta correndo para contar e esquece de abrir a porta. E aí, quando as pessoas abrem a porta, se surpreendem com Pedro ali. O que essa história nos mostra? Ela nos mostra que Deus pode responder desta forma. Deus pode proteger os seus filhos. Deus pode libertá-los em condições de extrema dificuldade, como essa de Pedro. Mas Atos, capítulo 12, também nos mostra uma outra questão. Você já teve a sensação de que às vezes as coisas não se resolvem do jeito que você imaginava? Quando você pensar assim, lembre-se que você deve perguntar: e Tiago? E Paulo? E Pedro? Porque aqui ele foi liberto, mas no final da história, ele acabou morrendo também? Todas as vezes que você for tentado a pensar que as coisas estão fora de controle, ou que talvez Deus não esteja atuando da maneira como deveria, ou seja, toda vez que você for tentado a perguntar: e eu? Por que não veio um anjo e me liberta? Lembre-se que Jesus advertiu antes de que nem sempre a história termina da forma como a gente espera nas circunstâncias humanas da história. Mas, ao fim de tudo, a promessa de Deus é: eu resolverei a história definitivamente. Em outras palavras, a promessa persiste: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que forem fiéis dessa forma não sofrerão o dano da segunda morte. Mas pode acontecer, pode se dar o caso de que sejamos chamados para enfrentar a primeira morte. Eu não sei qual será a sua história. Se a nossa história vai ser assim ou se vai ser uma história mais tranquila no processo da fidelidade e da pregação do Evangelho. Mas o fato é que nós devemos estar preparados para qualquer que seja o desfecho, porque Deus não coloca sobre os nossos ombros nenhuma carga maior do que aquela que Ele mesmo nos tenha dado o poder para suportar. Bem, então não perca a próxima lição de quinta-feira, tá bom? Que vamos falar da marca da besta. Bem, não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.